Olá, tudo bem? Você está na TV Conexões, no programa A Estação do Saber Conexões. E onde nós estamos? Nós estamos, olha, eu vou te contar, numa escola linda de viver, porque eu estou aqui numa plateia com essa garotada, ó, porreta. Se fosse da minha época, gente, eu ia dizer assim, ó, Titi Rani. Então, eu vou desejar uma boa tarde para vocês. Então, viva a TV Conexões. Esse programa é um oferecimento do governo do estado da Bahia, Secretaria da Educação. E eu, como faço sempre, quero, vem cá, mandar um beijo quis, ó, lembra do pagode, ó, Rita, Pablo, um abraço, querido. Queria mandar um beijo para nossa secretária da Educação, professora Rovena Brito, e não poderia, estando nessa casa maravilhosa, Fernanda Simões, diretora dessa casa, ó, um beijo quis, não poderia deixar de mandar também um grande abraço para o nosso governador Jerônimo Rodrigues e para o nosso vice-governador. Gente, vamos começar. Está aqui ao meu lado o nosso colega, o neurocientista. Olha, já falei para vocês que ele é paulistano, é paulistano, né? Paulistano. É, paulista. Você é paulista? Eu não nasci na cidade de São Paulo. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. No estado é paulista. Eu nasci na grande São Paulo. Mas agora é baiano. Olha, em confidência, coisas do coração, talvez. Fernando está mudando aqui para Bahia e já é um legítimo baiano. Então, uma boa tarde para você, Fernando. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que estão aqui. E boa tarde para você também que nos assiste aí através da TV Conexões. Sempre uma alegria poder participar com vocês. Porque o nosso endereço é no YouTube, @TV Conexões, a Estação do Saber. Daqui a pouquinho você vai ver aqui todos os nossos canais de comunicação. Mas, para você que está nos assistindo aí pela manhã, um bom dia. Você que está aí conosco agora, como a gente aqui, mais uma vez, uma boa tarde. Você que está aqui, ó, no calor da noite, uma boa noite. E se você é da madrugada, como eu, uma boa madrugada, né, Fernando? É isso aí. Eu sou mais da manhã e da tarde, viu? Gente, o programa de hoje vai falar sobre emoções. Vai falar sobre emoções, competências, alegrias e tristezas, mas, acima de tudo, sobre paixão. E paixão, Fernando, não é só sobre estar envolvido sentimentalmente com alguém. Paixão é paixão pela vida, paixão pela sua profissão, paixão por você e pelo seu futuro. É gostar de si mesmo. Então, nesse programa, como cuidar de gente, mas cuidando de si para o outro. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje. E com vocês, o nosso neurocientista Fernando Lauria. Uma boa tarde. Eu já faço a primeira pergunta, Vamos Fernando. lá. Claro que a gente não gosta de estar listando e tal, mas competências socioemocionais, Sim. Elas existem? Existem. E, na verdade, são competências que nós temos que trabalhar e permitem com que nós tenhamos possibilidade, inclusive, de uma condição de autoconhecimento, de saber entender-se melhor. Quando a gente fala em competências, em habilidades socioemocionais, nós estamos falando não só da capacidade que nós temos de podermos levantar e trazer esse autoconhecimento, essa autoanálise a respeito de nós mesmos, mas como também de desenvolvermos a questão da empatia. A empatia, nós já falamos em alguns outros encontros nossos, mas sempre é importante ressaltar que quando a gente fala em empatia, a gente fala dessa possibilidade que existe de podermos nos colocar no lugar do outro, ou seja, de sentir as dores do outro, de sentir a alegria do outro, e a partir dessa percepção do que o outro está vivendo, podemos não só entender melhor o outro, mas também respeitar melhor o outro. Então, eu sempre digo que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais,
eles permitem, e das competências socioemocionais, eles permitem com que nós tenhamos condição de estabelecermos uma regulação muito mais precisa de conflitos. E sejam conflitos voltados a nós mesmos, autoconflitos que nós temos no dia a dia, não é? Tem, claro. Quem não tem um conflito aí com relação a algum pensamento, com relação a alguma questão que tem que ser resolvida, ou mesmo conflitos interpessoais, que são conflitos que possam existir entre a minha pessoa e a outra pessoa que está se comunicando comigo e que está se dirigindo a mim. Então, as habilidades socioemocionais, elas facilitam muito tudo que nós já falamos em outros programas, mas que a gente reforça aqui, que são as competências interpessoais e intrapessoais. As possibilidades de lidarmos conosco mesmo e também de lidarmos com os outros. Fernando, nosso público, que aqui na plateia, é majoritariamente de adolescentes. Sem dúvida. Então, os adolescentes em si são um vulcão de emoções. E vamos trabalhar aí, né? Numa hora está alegre, eufórico, outra hora está triste, chorando, não dá mais, não sei o que mais lá, mas tem um vulcão de emoções, mas tem a sua vida, tem estudo, tem sua vida pessoal, tem a família, ou seja, emoções. Tem Roberto Carlos, né? Conta um trechinho aí. Estou aqui e vivo esse momento lindo. São emoções. São emoções. Mas quando a gente fala em emoção, é algo que a gente tem que estar muito atento, porque as emoções fazem parte da nossa vida. E aí, nos referindo especificamente para o público adolescente, a gente diz que as emoções de fato já estão muito maduras e possíveis de serem vivenciadas, enquanto a questão racional ela ainda não está totalmente presente. Então, a adolescência é um período muito característico e muito próprio, e eu já passei pela adolescência, o Robson já passou pela adolescência, e vocês que estão aqui na plateia hoje, e vocês que estão nos assistindo aí em casa ou pelo celular, enfim, vocês que estão passando por esse período da adolescência, é importante nós entendermos que existe sim uma condição de maturação, ou seja, a parte responsável, a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, ela já está madura e em pleno funcionamento, enquanto a parte do nosso cérebro responsável pela razão, que é o que segura as nossas emoções, ela ainda não tem um desenvolvimento totalmente completo. É isso que faz com que nós, durante a adolescência, em alguns momentos, tenhamos possibilidade de nos apresentarmos um pouco mais impulsivos mesmo, deixando essas emoções se aflorarem de uma forma extremamente grande, justamente porque a razão ela acaba não tendo condição de controlar esta emoção. Até daqui a pouco nós veremos um vídeo que nós escolhemos para que esse vídeo possa elucidar de uma forma bem didática como acontece esse equilíbrio e essa necessidade entre razão e emoção. Então, a adolescência é um período, muitas vezes as pessoas dizem assim, todas as condições que nos são apresentadas na adolescência são decorrentes das questões hormonais, porque existe um turbilhão emocional também, um turbilhão hormonal também durante a adolescência. E eu posso afirmar para você que, exceto as condições sexuais, todas as outras condições que nos são apresentadas durante a adolescência estão relacionadas, sim, e são decorrentes de uma maturação cerebral que ainda não se deu de uma forma totalmente completa. E aí você pode me perguntar, mas quando vem esse período que a gente tem possibilidade de controlar de uma forma mais precisa essa emoção? No final da adolescência e no início da idade adulta. Biologicamente, é óbvio que isso não é uma condição totalmente estática que vai acontecer assim, fiz 18 anos e a partir dos meus 18 anos eu tenho total possibilidade de ter controle sobre as minhas emoções. Mas biologicamente a gente considera os 18 anos essa passagem, não é? Do fim da adolescência para o início da idade adulta, que é o que caracteriza essa possibilidade de controle emocional maior e de uso da racionalidade de uma forma mais precisa. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Diga. Nós evoluímos socioemocionalmente. Desculpa. Eu fiquei com uma dúvida, Fernando. Você acabou de dizer que nós evoluímos as emoções, amadurecemos, é melhor dizendo, as emoções de forma mais rápida do que a razão. Uhum. Os 18 anos é realmente essa linha limítrofe
para você buscar esse equilíbrio ou você avança um pouquinho mais? Quando é que se dá isso de fato? Perfeito. Isso é aquilo que eu falei, não é uma condição totalmente engessada que aos 18 anos a gente tem a possibilidade de poder estar totalmente passível de usar as questões racionais. Isso depende muito do estilo de vida que cada um de nós levamos. Tem pessoas que amadurecerão um pouco mais cedo. E aí eu trago para vocês, inclusive, também uma diferença do cérebro do homem e do cérebro da mulher. Existe uma E pequena tem diferença. Sim, qual? nada que justifique e Uhum. classifique que homens sejam mais inteligentes que mulheres ou mulheres sejam mais inteligentes que homens. Nada nesse sentido. Mas o cérebro da mulher, ele amadurece em torno de um ano e meio antes do cérebro do homem. Isso é o que traz uma maturidade maior para as mulheres e é fato a gente até observar. Se nós pegarmos, sobretudo na primeira infância, ali por volta dos 10, 11, 12 anos de idade, que já não é mais a primeira infância, mas enfim, que permite com que nós tenhamos possibilidade de enxergar melhor isso, os meninos acabam mostrando-se mais imaturos do que as meninas, justamente porque não se tem essa maturação acontecendo de uma forma igual, de uma forma homogênea. Então, nós temos essa diferenciação que existe por conta da condição sexual, e aí eu estou falando de condição sexual anatômica, do sexo que essa pessoa carrega, e também existe uma condição dependendo do meio, da forma, na verdade, com que o meio ambiente possibilita com que essa pessoa seja estimulada. É isso que eu ia lhe perguntar. Nós somos seres sociais. Sim. Nós dependemos do meio para sobreviver. Qual é a influência do meio nessa formação da emoção, da razão e até mesmo desse equilíbrio? Ótimo. Pergunta excelente. Eu digo que nós, seres humanos, somos resultado de uma bagagem genética que nós trazemos, e isso é fato, mas que essa bagagem genética não é determinante para que nós possamos nos mostrar especificamente dentro dessa carga genética que nós trazemos. Por que eu falo isso? Porque hoje nós consideramos também o que a gente chama de fatores epigenéticos. O que são os fatores epigenéticos? É o meio ambiente agindo sobre esta codificação genética e fazendo com que haja uma mudança dessa codificação genética? Não, não existe mudança de codificação genética, mas o que acontece é uma mudança na leitura, na interpretação dessa codificação genética, fazendo com que nós, se por exemplo, tivéssemos condições, e quando a gente fala em ansiedade, em depressão, existe uma carga genética muito significativa. Pessoas que têm maior propensão a desenvolverem ansiedade e depressão, que estão diretamente ligadas às nossas emoções. Mas aí que eu falo para vocês, ainda que eu traga essa bagagem genética que me dá uma propensão a poder apresentar essas condições de ansiedade e de depressão, quando eu tenho um meio ambiente que é favorável, sobretudo, um meio ambiente acolhedor afetuosamente. Então, quando eu tenho possibilidade de viver num meio ambiente que me traz afeto, isso muda a minha codificação genética, que tem uma predisposição para ansiedade e depressão? Não, mas isso faz com que a leitura dessa codificação genética seja feita de uma maneira diferente e, consequentemente, eu tenha menos possibilidade de apresentar essa ansiedade, essa depressão. Agora, dentro do que você me trouxe, existe uma questão que é muito importante. Há emoções que nascemos com elas. Então, quando a gente fala de raiva, de tristeza, de alegria, de ódio, de culpa, todas essas emoções, todos nós nascemos com elas. Mas o que o meio ambiente influencia? Dependendo da maneira que somos apresentados a essas emoções ao longo da nossa vida, isso nos permite com que nós saibamos lidar melhor com essas emoções ou não. Agora, já existem emoções que nós adquirimos. E essas emoções, como por exemplo, culpa e empatia, elas são aprendidas. Então, essas emoções, sim, elas precisam de um estímulo e nós precisamos viver num ambiente que seja empático e num ambiente que eu tenha controle sobre a culpa que me é apresentada, para que a partir disso eu tenha a condição de apresentar essa emoção. Aí é o que eu chamo de emoção primária, a que eu nasço com ela, e emoção secundária, que é aquela que eu aprendo ao longo da minha vida. Fernando, isso me faz pensar como nós somos também frutos do nosso meio, pensar que a cultura é que
nos traz esse sentimento de culpa, não só a cultura, inclusive a cultura religiosa, porque a culpa ela pode mudar de sociedade para sociedade, depende dos seus princípios, da cultura, da religião, né? Mas quando nós trabalhamos com adolescente, essa garotada que está aqui, ela precisa decidir e a vida está cada vez mais rápida. Ela precisa tomar decisões. É o Enem, é o estudo, que curso vai fazer, né? Se eu fico com a namorada A, se eu fico com a namorada B, ou namorado e namorada. É muitas decisões para tomar. Que livro eu leio? Ou seja, cada vez mais o nosso tico e teco lá das emoções, sim, ele vai ter que buscar esse equilíbrio para funcionar bem a razão e a emoção. Não é isso? Com certeza. Mas segure aí que você responde logo após o nosso rápido intervalo. É Vapt-Vupt e já voltamos. Como se constrói o futuro? Mais do que asfalto, tijolo, concreto, o futuro é feito de gente. Mais do que pavimentar estradas, é aproximar pessoas. Mais do que construir as melhores escolas, é formar mais cidadãos. Mais do que novas tecnologias, é fazer um mundo melhor. Mais do que garantir comida, é sobre alimentar esperança. O governo do estado já reduziu pela metade a insegurança alimentar grave. O programa Bahia Sem Fome está garantindo comida no prato, água, mais renda e dignidade, melhorando a vida de quem mais precisa. E a gente não vai parar enquanto tiver alguém passando fome. Porque a nossa maior obra é cuidar de gente. Bahia, governo presente. Futuro pra gente. Voltamos. Eu não disse que ia ser, Vapt-Vupt, é rapidinho. Gente, a TV Conexões, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, lança o primeiro reality show da educação pública da Bahia. É os talentos, é a voz. Face e Conecta a Voz. Vem com a gente e o primeiro show, a primeira eliminatória vai ser em Itabuna. Alô, 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 vem cá. Você de Itabuna, o primeiro show, 21 de setembro. Em Itabuna, no Centro de Cultura Conecta a Voz. Olha, serão 12 cantores estudantes e você aí de casa, do Brasil, do mundo inteiro, vai votar na melhor voz entre esses 12 estudantes. Para por aí? Não, porque no dia 28 de setembro temos Vitória da Conquista. Ora, são 8 shows. E aonde? Itabuna, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Salvador, Juazeiro, Barreiras, é tanto lugar. Então, na Fonte Nova, os projetos estruturantes Face, Conecta a Voz, vai ser a grande final, o grande show da educação musical baiana. E falar em educação musical, estreia em agosto o Concertos para a Juventude. É a música clássica junto com a música contemporânea. Você que tem aí na sua escola uma camerata, liga pra gente, nós vamos gravar na sua escola e aos domingos, sempre às 10 da manhã, você vai ver Concertos para a Juventude. Pode sugerir e vai ser muito legal. Conecta a Voz e Concertos para a Juventude estreiam em setembro. Fernando, no bloco anterior eu fiz uma provocação das emoções. Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre o tico da emoção e o taque da razão?
Eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim. Eu falo por experiência própria. Eu tenho muita dificuldade nesse controle emocional. A questão emocional, para mim, é muito forte. Mas a gente tem técnicas que possibilitam com que nós consigamos estabelecer essa relação de uma forma mais tranquila. A prática de meditação, de yoga, muitas pessoas podem achar, isso é bobeira, mas não. Cientificamente é provado que a gente tem muitos benefícios com as práticas de mindfulness. Outra questão que eu falo que é importante é nós estabelecermos rotina. Quando a gente estabelece rotina, isso nos traz mais previsibilidade. E a partir do momento que você tem previsão daquilo que vai ser feito, isso possibilita com que você sofra menos diante de algumas situações e estabeleça esse equilíbrio entre razão e emoção de uma forma muito mais precisa. Então, são duas dicas que são fundamentais. A prática de algumas atividades como yoga, meditação, a questão voltada ao estabelecimento de rotinas, e eu sempre falo, atividade física é algo que é fundamental para todo mundo também. Olha aí, galera, ó. Exercício físico, saúde para a mente. Exatamente. O cérebro agradece, não é isso? Com certeza. E aí eu sempre falo, pratiquem atividade física. Quando nós praticamos atividade física, existe a liberação de uma proteína no nosso cérebro que se chama BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. E essa proteína, ela ajuda a proteger as nossas células nervosas, fazendo com que elas tenham uma vitalidade maior e uma comunicação também maior. Mas eu sugiro nesse momento que a gente possa assistir um vídeo que a gente trouxe. Que maravilha! Não é? E esse vídeo, ele fala justamente sobre essa importância. E vem de uma forma muito didática, muito gostosa, mas que mostra de uma forma clara essa importância entre razão e emoção. Vamos assistir? Vamos! Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode se sentar. Tá, claro. Sim, eu espero que esteja com fome, porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe? Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin. O melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh, não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá. Vamos ver o que sai. Eu espero que goste do prato principal. Nesse caso sou eu sei. O jantar está servido. Oh, meu Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal. Haha, hora para uma verdadeira dança. Olê, movimentos fortes. Eu tenho mãos do jazz.
que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais. Espera aí, Scarlett. O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar para ser alguém que você goste. Mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! Dublado por Yasmin Sena e Michel Querino. E editado também por Michel Querino. Simplesmente, Fernando, maravilhoso. Não foi não, gente? Esse vídeo é incrível. Olha, não, você está aqui na TV Conexões. Eu estou conversando com o neurocientista Fernando Lauria na Estação do Saber Conexões. Então, cuide de si e cuide do outro, mas primeiro dê uma olhada para você. Fernando, que briga é aquela? Não é? É justamente quando a gente vê aquele neurônio, que nada mais aqueles bonequinhos representam do que os neurônios, quando a gente vê aquele neurônio vermelho, que é a emoção, querendo tomar conta daquele momento, é o momento que o John, de fato, acaba tendo o seu maior descontrole com relação a Scarlett. A partir do momento que o neurônio vermelho e o neurônio azul, que é a razão, eles entram num acordo, isso faz com que tudo entre em harmonia. E esse é o grande segredo, Robson. Para que a gente tenha harmonia na vida, inclusive para que a gente tenha a possibilidade de passar por momentos difíceis, tenha a possibilidade de enfrentar avaliações, como a gente vê muitos dos jovens, sobretudo os do terceiro ano que vão prestar o Enem esse ano. Todas essas possibilidades são desafios que nós temos durante a vida e que são necessários e importantes para que nós possamos manter o equilíbrio, justamente estabelecendo esta ligação entre razão e emoção. Então, o grande segredo é esse. Não é fácil, mas é importante que a gente pratique no dia a dia essa possibilidade de conseguirmos esse equilíbrio entre razão e emoção. Gente, daqui a pouco, ó, perguntas. Alô, alô, quem fala? Adoro esse quadro. É quando vocês fazem pergunta ao nosso convidado, é o alô, alô, quem fala. Então se prepare, já tem suas perguntinhas aqui na plateia? Ora, você vai também escrever aí para o nosso WhatsApp e aqui está passando aqui embaixo o nosso número do WhatsApp da TV Conexões e fazer perguntas também para Fernando Lauria, colocar aí nas suas redes, comentar um pouquinho desse programa. Fernando, vamos conversar. Eu vou perguntar a essa gravação. Você sabe o que é diabo. Procrastinação. Você sabe o que é, exatamente. Eu vou perguntar aqui para os meninos. Você sabe o que é não vai sair, não. Procrastinação. Quer que eu pergunte para você? Pergunte. Vamos lá. Não, eu pergunto. Fernando, dentro das competências, a que mais chama a atenção? Dentre as competências, eu acredito que tenham duas muito importantes e significativas, que são a empatia e o autoconhecimento. A empatia para que a gente possa lidar com o outro e o autoconhecimento para que a gente, inclusive, tenha a possibilidade de manter todos os nossos propósitos bem positivos e de forma integrais.
Porque se a gente não tem esses propósitos bem determinados, a gente acaba procrastinando. E a procrastinação é uma condição que é importante de nós lidarmos. O que é procrastinar? Procrastinar nada mais é do que nós termos diversas atividades para serem feitas e deixamos um pouco de lado todas elas, vamos, entre aspas e popularmente falando, vamos levando com a barriga e vamos deixando e empurrando essas necessidades e atividades que nós temos que fazer à medida que elas vão se acumulando, e aí isso gera uma ansiedade de uma forma muito grande, porque eu vou vendo que o tempo vai passando e à medida que esse tempo passa, as coisas vão se acumulando e eu não vou dando conta de resolver aquilo que eu preciso resolver. Então, o autoconhecimento, e mais uma vez eu volto à necessidade que nós temos de podermos estabelecer rotina, isso permite, isso possibilita com que nós procrastinemos o mínimo possível. Todos nós procrastinamos de uma maneira ou de outra, Sim. não é? Existem pessoas, obviamente, que têm uma tendência maior à procrastinação. Se nós pegarmos, por exemplo, pessoas com TDAH, e o TDAH é o transtorno do déficit de atenção, que pode vir acompanhado de hiperatividade ou não, por conta do déficit que esse transtorno traz, as pessoas com TDAH, elas têm uma tendência maior a procrastinarem. E não é porque essa pessoa é preguiçosa, mas porque o cérebro dela funciona de uma maneira diferente realmente. Então, para as pessoas com TDAH ou com algum transtorno que leve à procrastinação, há necessidade ainda mais intensa de que essa rotina aconteça, mas de uma maneira geral, para todos nós, é de suma importância que nós possamos estabelecer rotina para que a partir daí saibamos aquilo que a gente tem que fazer e procrastine menos. Gente, nós vamos perguntar a vocês daqui a pouquinho, mas eu quero saber se vocês fazem planejamento. Sim. Ou seja, você fala em rotina. Se eu estabeleço rotina, é porque eu tenho um planejamento de estudo, eu tenho um planejamento de vida, eu sei exatamente quando eu vou ao cinema, quantas horas eu estudo, quantas horas de sono eu vou dormir. É isso, Fernando? É isso. E eu digo para você, Robson, o planejamento ele é extremamente importante porque ele está ligado diretamente com uma condição que é fundamental na vida de todos nós, que é a motivação. O que é motivação? Motivação nada mais é do que a gente criar diversas ações para que a gente atinja um objetivo. E para que a gente chegue a um objetivo, a gente precisa do quê? De planejamento. Sem planejamento, não há motivação. Sem motivação, a gente não consegue atingir e conseguir aquilo que a gente quer. Inclusive aprender. Não existe aprendizagem que aconteça de uma forma completa, de uma forma integral, se nós não tivermos motivação. Então, um ponto primordial que eu falo e que eu sempre deixo para todos vocês, para que vocês sintam-se motivados, vocês precisam planejar, vocês precisam ter rotina. Sem rotina e planejamento, a gente motiva-se muito menos. E aí você falou de uma outra questão e de um outro ponto que é importante, o sono. Por que que o sono é importante? Porque nós aprendemos durante o nosso sono. Então, se eu falo em motivação, que me leva a aprendizado, entendam que esse aprendizado não é somente o aprendizado ligado ao que nós temos de conteúdo acadêmico dentro da escola. Não, tudo na vida é aprendido, emoções são aprendidas, a própria motivação e o prazer em si ele é aprendido. Se eu não tenho contato com aquilo que me gera prazer, automaticamente eu não vou saber se aquilo vai me gerar prazer ou não. Então, todos esses passos e todos esses movimentos, eles são importantes para que nós tenhamos possibilidade de aprender. E o sono, ele entra como um papel primordial, fundamental na aprendizagem. Por quê? Todos os estímulos e os conhecimentos que recebemos durante o dia, eles acabam sendo consolidados, ou seja, eles acabam sendo armazenados, guardados, quando nós vamos dormir. Por isso que é necessário um sono de qualidade. E o que é um sono de qualidade? É você se preocupar com o ambiente ao qual você vai dormir, manter esse ambiente escuro, desligar TV, desligar as luzes, procurar 2 horas antes de dormir, eliminar o uso de celular. Aí você fala, meu Deus do céu, como assim? Quando que eu largo o celular? 1 minuto antes de eu dormir? Mas esse é um ponto que é importante. O celular, ele emite uma luz azul
que diminui a produção de um hormônio que se chama melatonina. A melatonina, ela é essencial, ela é fundamental para que o nosso corpo possa ser preparado para a gente poder dormir. Menos produção de melatonina, menos sono. Menos sono, menos aprendizagem. E a tela está muito ligada a esse processo todo. Eu sei que é um trabalho que a gente tem que fazer. E eu falo por mim e acredito que você também não estabeleça esse limite de deixar o celular de lado 2 horas antes de dormir. Mas isso é importante para que a gente consiga um sono de qualidade. Que maravilha, Fernando. Motivação, motivo para ação. Qual vai ser sua ação? Fazer perguntas a Fernando Lauria. Então, o programa novo de Fernando nas redes sociais, Fernando Lauria responde em 1 minuto. Você manda um áudio de 30 segundos para Fernando Lauria e ele vai responder em 1 minuto. Por onde, Robson? Pelo WhatsApp. 3115-0140. Vou repetir. 3115-0140. Decoraram aí? 3115-0140. Então, linha direta com a TV Conexões e com Fernando Lauria Responde. Aí, ó, no Instagram. Vai bombar, viu? Vai ser incrível. 30 segundos, áudio de 30 segundos e Fernando Lauria Responde em 1 minuto. Tá certo, Fernando? Vamos lá. Não vejo a hora de começar. Gente, proatividade. Eu digo sempre assim, Marcelo, Marcelo é um colega nosso, viu? Você precisa ter proatividade. O que é uma proatividade e se faz parte desse contexto do que nós estamos falando, Fernando? Sem dúvida. A proatividade é uma das habilidades socioemocionais que a gente tem que carregar e trazer. Ser proativo é você estar pensando um pouco à frente. Você se antever, na verdade, a algumas ações que vão acontecer. Então, dando exemplo, o Robson precisa de que determinada atividade seja feita e o Marcelo já antevendo, já que o Robson antecipou um pouco que essa atividade precisaria, ele já traz diversos passos antes mesmo que o Robson possa dar o comando e quando o Robson chega, o Marcelo já está com essas atividades feitas. Isso é proatividade, é a possibilidade de nós nos anteciparmos com algumas ações para que a gente consiga um andamento mais preciso e mais ativo de determinadas situações. Então é isso, quando o namorado ou namorada fala assim, eu tô sentindo um cheiro de brigadeiro. Você já vem no outro dia com um brigadeiro. Exatamente. Aquele brigadeiro gostoso comprado aqui para nossa querida colega aqui. Fernando, criatividade. Quem é criativo aqui? Quem se acha criativo? Ele ali, o cara... Olha ela ali, vem me dizer o que você entende, por que você é criativa daqui a pouco. Criatividade, Fernando. A criatividade é a possibilidade de você trazer novos conceitos ou aprimorar conceitos que já existem e a partir daí permitir com que nós tenhamos, vamos dizer também na linguagem popular, uma nova roupagem dentro daquele conceito, daquele objeto ou daquela situação. Criatividade também é trazer o novo, é poder explorar a sua mente e permitir com que a gente pense além do que a gente sempre fala assim, fora da caixinha um pouco, né? Quando a gente fala em pensar dentro da caixinha, é não fugir daquele mundo que nós estamos acostumados, mas quando somos criativos, a gente consegue explorar, extravasar esse espaço que geralmente nós pertencemos e trazemos condições novas que vão além do que aquilo que no dia a dia a gente está acostumado a ver e a fazer. É muito importante, gente, essa galera que está aqui conosco, é do Colégio Estadual aqui, Vila Canária. Essa garotada que está aqui conosco do Colégio Estadual Vila Canária, olha, vocês precisam conhecer essas novas estruturas de escola do governo do estado da Bahia. Governo do estado que cuida de gente, que cuida da educação baiana. Isso é governo do estado da Bahia e vocês precisam vir conhecer esse colégio e os demais a estrutura de novas escolas da Bahia. Fernando,
pensamento crítico. Gente, por que eu estou fazendo essas perguntas e é importante? Porque quando você vai construir uma redação, uma análise histórica, você precisa usar esse pensamento crítico. Alô, ó, Vina, querida, descomplique com Vina Queiroz. Descomplique sua gramática, descomplique sua redação. Estreia em agosto, nova temporada 2024. Óbvio que você pode ir ao YouTube, na TV Conexões e assistir a temporada 2023. Mas a nova temporada vai ao ar agora, loguinho na primeira semana de agosto, ó, recheada, Vina. Descomplique a sua redação gramática. Tem cinema, tem um monte de coisa, tem literatura. Então, Vina Queiroz na TV Conexões, toda quinta-feira um programa novo, às 15h30. Vem com a gente com o pensamento crítico, Fernando. Sem dúvida. A Vina traz um programa incrível e ela estabelece essa possibilidade de realmente nós trazermos alguns conceitos e uma estrutura na redação que permite com que nós consigamos aí 900 mais dentro da redação, considerando o Enem. Mas quando a gente fala em pensamento crítico, que tem que ser usado numa redação, ou seja, se tem um tema específico para essa redação e vai se desenvolver, ou seja, vai trazer uma opinião crítica, uma opinião baseada naquele contexto que quer ser traduzido e quer ser discutido a respeito desse tema, pensando nas possibilidades positivas ou negativas que aquele texto ou aquele tema que está sendo nos trazido, ele acaba levantando. Então, o pensamento crítico, ele permite com que nós, da mesma forma que a criatividade, que é um outro elemento que temos que usar na redação também, mas que o pensamento crítico permite com que a gente pense fora da caixinha, extrapole as barreiras culturais, muitas vezes, que são estabelecidas e fazer com que nós tenhamos possibilidade de levantarmos novas ideias, levantarmos novas sugestões, consequentemente, sobretudo, permitindo com que, através desse pensamento crítico, a gente possa potencializar as minorias que muitas vezes são desfavorecidas por um pensamento extremamente rígido e concreto e que a gente não foge daquele lugar comum. Eita, tá tão bom que eu vou logo pro intervalo tomar aquele cafezinho e já volto rapidinho. É Vapt-Vupt. Não sai daí não, porque é Vapt-Vupt, viu? Bom dia, meu amor. Ai, bom dia, meu amor. Cuidado. Você viu minha chave por aí? Marcos. Tchau, tchau. Mãe, tem que levar o presente de Paulinha hoje. Mãe, te espero mais tarde pra reunião. Tá certo, tá bom. O trabalho invisível pesa mais nas mulheres. Divida essa carga. Acesse ba.gov.br/mulheres e conheça nossa rede de apoio. Bahia, Governo Presente, Futuro pra gente. Gente, eu não disse que ia ser, ó, Vapt-Vupt. Voltamos com um quadro maravilhoso que é Alô, responde. Os alunos aqui da nossa plateia vão fazer perguntas para Fernando Lauria. Então, você conhece o garotinho? Agora não, só 21 de setembro no Conecta Voz, vai um dos apresentadores. Você me responda aí, você conhece o garotinho? Ele está aqui na plateia, mas não vai aparecer. Então vamos lá, garotinho. Alô, quem fala? Me chamo Vitor Ferreira, do terceiro ano do Fruto 5. Pergunte que Fernando responde. Eu tenho uma pergunta para você. Como controlar a emoção? Poxa, essa pergunta não é fácil. Na verdade, não existe uma receita de bolo para que a gente tenha a possibilidade de controlar nossas emoções. Existe sim um treino que nós vamos fazendo ao longo da vida e que vai permitindo com que nós estabeleçamos esse equilíbrio entre razão e emoção.
Sem dúvida nenhuma, um ponto de partida é nós entendermos como desenvolver essa questão racional para que a partir dela a gente consiga controlar as emoções. Aí você me pergunta, Fernando, existe alguma técnica que você possa dar como dica para a gente fazer isso? Até tem uma que eu gosto e que para mim ajuda muito. A técnica é a seguinte, eu chamo de caderneta das emoções. Primeiro passo, a gente tem que saber reconhecer, identificar as nossas emoções. É fácil identificar emoção? Também não é um processo fácil. Antes de saber como identificar a emoção, eu tenho que saber o que é emoção. Emoção é um processo físico desencadeado por um estímulo. Então é um processo que é passageiro, ele reflete-se no meu corpo e ele é desencadeado por um estímulo. Por que é importante eu entender esse processo? Porque nessa caderneta das emoções eu vou dividi-la em 3 partes. A primeira parte eu vou classificar como o estímulo. O que é o estímulo? Por exemplo, eu ouço uma música. Essa música é um estímulo que desperta uma emoção. Então eu coloco na primeira coluna dessa minha caderneta o estímulo. Na coluna do meio, a emoção que esse estímulo despertou. Então a música, sendo um estímulo, despertou alegria. É uma emoção. E na terceira coluna eu coloco a reação física que eu tive. Música, estímulo, despertou a emoção, a alegria que me fez sair pulando. A reação física que eu tive. Por que isso nos ajuda? Porque ele permite com que eu consiga controlar essas emoções e muitas vezes me afastar desses estímulos que geram uma sensação ruim, uma emoção ruim. Então, às vezes eu tenho medo que é gerado por um estímulo específico, então alguém chega perto de mim com um determinado objeto, isso me gera medo e como consequência eu tenho o quê? Taquicardia. Fernando, eu tenho dificuldade de reconhecer qual é esse estímulo que gera essa emoção. A gente pode fazer o caminho contrário. Quando eu tenho taquicardia, que eu sei que o medo está ali presente, eu começo a observar quais são os momentos que eu vivencio antes desse taquicardia para que a partir daí eu possa identificar esse estímulo. Estímulos ruins, eu me afasto deles. Estímulos bons, eu me aproximo porque geram emoções boas. E isso permite com que eu consiga controlar melhor minhas emoções. Alô, alô, quem fala? Meu nome é Pedro. Diga aí, Pedro, pergunte que Fernando Lauria responde. Eu queria saber como é que eu sei que eu estou agindo com emoção ou com razão. Boa, Fernando. Repete. Ele está perguntando quando é que ele sabe que está agindo ou pela razão ou pela emoção. Ótimo, ótimo, muito bom. Geralmente, quando nós agimos com emoção e a emoção se sobrepõe à razão, a gente é mais impulsivo. O que significa essa impulsividade? Nós fazemos as coisas sem pensar. Então eu tenho que dar um abraço no Robson. Eu, ao invés de dar um abraço caloroso, um abraço gostoso, eu aperto o Robson de uma maneira muito forte. Eu estou agindo de uma forma impulsiva, agindo muito mais emocionalmente do que racionalmente. Eu vejo que eu tenho as tomadas de decisões mais precisas, ou seja, eu estou tomando uma condição mais racional quando eu consigo pensar nas diversas hipóteses que podem acontecer diante dessa minha tomada de decisão para que eu escolha a melhor opção dentro dessas hipóteses. Na emoção e no auge da emoção, a gente vai de uma forma intempestiva que a gente nem pensa. A gente faz o que vem na cabeça primeiro. E o racional permite com que nós não só enxerguemos essas opções, como nos direcionemos para aquela que vai ser mais adequada para aquele momento. Gente, Fernando, esgotamos, não, mas nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-lo novamente aqui. Alegria é minha, sempre. Então chegou a hora de nós nos despedirmos dessa galera aqui do Colégio Estadual Vila Canária. Um beijo pra vocês, muito obrigado. E você que tá aí, tchau, tchau, e até o próximo programa. E qual é o número do WhatsApp? Escreva que a gente responda. Com certeza. Tchau, tchau, gente, muito obrigado. Beijo.